O feijão e o arroz estão mais caros em Porto Alegre? O aumento já ultrapassa e muito a inflação do ano. Veja também. Recém-nascido achado em sacola plástica em São Leopoldo é levado ao Hospital Centenário e passa bem. Porto Alegre discute emissões de carbono no primeiro Fórum Internacional de Mudanças Climáticas. Investimentos em irrigação devem centralizar as atenções de quem visitar a Expo Inter 2012. E a previsão do tempo para o começo da semana, agora, no Ubra Notícias. Boa noite. Servidores do INSS irão paralisar as atividades por 24 horas a partir das 8 da manhã desta terça-feira. A manifestação deve prejudicar o encaminhamento de aposentadorias e pensões e a realização de perícias. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência Social do Rio Grande do Sul, os funcionários querem reajuste salarial de 22%. O Sindusprev calcula que no estado há 2.000 servidores, quando necessário seriam pelo menos 3.500. O prato mais tradicional da mesa do brasileiro teve um aumento em agosto. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o feijão já subiu 35% e o arroz 10% nos últimos 12 meses. A dupla mais famosa das refeições de cada dia está pesando mais para chegar ao prato. O feijão preto subiu 5,7% em relação ao mês de julho. O quilo do arroz ficou 2,8% mais caro. Segundo este economista da Fundação Getúlio Vargas, o acumulado do ano dos dois produtos ficou bem acima da inflação do período. Nos últimos 12 meses, a alta foi muito acima da inflação, o feijão em torno de 35% e o arroz em torno de 10%, para uma inflação no período de mais ou menos 4,6%. Isso se deve a uma retenção dos agricultores do arroz, em função de que o preço, segundo eles, não está compensando o custo de produção. O problema do feijão está numa produção menor esse ano, em função da estiagem e também de uma área plantada menor. Nos supermercados, os consumidores já perceberam a diferença nos preços. Tá bem mais caro. Eu estava olhando ali. E é um prato que o arroz e feijão acaba sendo a base da refeição. Toda a vida, né? Feijão e o arroz é a comida do pobre, né? Tá muito caro, muito caro. E o governo lá não sabe que a pessoa ganha o salário mínimo comprando essas coisas, o preço que está. Arroz e feijão formam a base da alimentação da população de baixa renda. E o aumento desses produtos causa impacto no orçamento familiar. Famílias, principalmente as que ganham entre 1 e 2,5 salários mínimos, o prato principal é arroz e feijão. Ele não tem um grande valor na hora da despesa no mercado, mas ele tem uma grande função social, que é a nossa principal alimentação. Mesmo pesando mais no bolso, os consumidores preferem manter o feijão e o arroz no prato. É um alimento completo, né? Feijão e arroz. Os médicos já ouviram falar que ele supre as principais vitaminas. Né? Eu acho bem difícil, né? É essencial naquilo que a gente vai comer. Não tem como substituir. A primeira parcela do 13º salário começou a ser paga hoje aos aposentados. Os primeiros beneficiados são aqueles que recebem até um salário mínimo e possuem cartão com final 1. Os outros serão pagos em até uma semana. O benefício será destinado a 25 milhões de segurados. Estima-se que sejam injetados na economia aproximadamente 11 bilhões de reais. O imposto de renda sobre esse benefício só será cobrado em dezembro, quando é feito o pagamento da segunda metade do salário. Identificar os principais poluentes da capital gaúcha e elaborar um plano de proteção ao meio ambiente. O projeto foi discutido nesta segunda-feira no primeiro Fórum Internacional de Mudanças Climáticas das Cidades de Baixo Carbono, realizado na capital. Experiências inovadoras na redução de gases do efeito estufa foram apresentadas para Porto Alegre.
Exemplos como o do Chile, que criou uma espécie de bolsa de carbono, onde o país que excede a emissão compra créditos daquele que polui menos. De acordo com o Ministério das Cidades, 75% dos resíduos são gerados dentro dos centros urbanos. Quando a gente fala de mudança climática, é impossível deixar as cidades de lado, né? Temos que trabalhar com as cidades, que são duas vertentes. Quem produz o carbono, em sua grande parte, são as cidades. E então, portanto, a gente tem que redesenhar, né, e reinventar a forma de se viver nas cidades. Como nós faremos para poder, daqui a algum tempo, ter esse monóxido de carbono reduzido e, assim, uma melhor qualidade do ar e uma maior qualidade de vida para a população urbana. No prazo de 1 ano, Porto Alegre deve fazer o levantamento de quanto se polui na cidade. E, a partir disso, deve ser elaborado o Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável. Essa política deve identificar a fonte de poluentes e melhorar a qualidade do ar. Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o esforço deve ser constante. Essas discussões, elas são importantes na medida que, quando começa a trazer experiências das coisas que estão acontecendo no mundo, isso estimula cada vez mais a conscientização de todos nós e nós possamos, assim, estarmos preparados para isso. Todos os gases produzidos serão revertidos em reflorestamento. O Estado deve receber fortes investimentos para a área ambiental. Na mobilidade urbana, o governo vai estar investindo aí aproximadamente 32 bilhões de reais, né? Com o PAC Mobilidade Grandes Cidades e o Média Cidades. Isso vai aumentar muito a capacidade de transporte de massa das cidades e vai diminuir a quantidade de carros, evidentemente, na rua e, portanto, também diminuir a quantidade de carbono que é emitido. Ação que já começou no próprio evento. Os impactos produzidos serão revertidos no plantio de 500 árvores na zona sul da capital. 10 já foram plantadas em frente ao Ministério Público. Começo importante, mas que ainda precisa de muito debate. O Brasil está avançando. Nós temos que ampliar o debate e a efetividade e o cumprimento da lei para poder estimular, então, os mercados. A seguir, passa bem o bebê abandonado dentro de uma sacola em São Leopoldo no final de semana. A mãe ainda não foi identificada. Confira também a previsão do tempo. Foram prorrogadas até o dia 4 de setembro as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Sapucaia do Sul. São 267 vagas, divididas em 7 cargos e 54 funções para os níveis fundamental incompleto e superior.